Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração do ambiente de desenvolvimento de vocês para utilizar o VS Code com o Java, né? Lá no slide eu mostrei para vocês que vocês precisam do JDK, que era lá o Adoption, que eu deixei lá o link no slide, e o Visual Studio Code, que eu também deixei o link para vocês baixarem, instalar e fazer a configuração. E nesse vídeo eu vou mostrar essa configuração de uma forma um pouquinho diferente, um pouco mais fácil. Embora eu prefira fazer as instalações separadas, tem um pacote que facilita um pouco esse processo. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu estou, no caso, executando uma máquina virtual para tentar fazer a instalação mais limpa possível para ficar parecida com o cenário de vocês, né, e não do meu computador que já tem um monte de coisa instalada. Então aqui eu vou pesquisar por VS Code Java ali no Google. E aí ele vai ter esse primeiro link aqui, que é do Java em Visual Studio Code. Então eu vou clicar nele. E aí nessa página eu vou ir aqui embaixo no Install Visual Studio Code for Java e clicar nesse primeiro link aqui. Esse primeiro link ele vai baixar para mim um instalador que vai basicamente instalar o Visual Studio Code, instalar o JDK e instalar algumas extensões do Java já no VS Code para nós. Então só vai ter que clicar aqui, fazer o download desse pacote em si. Aqui no caso, como eu estou em máquina virtual, né, ele está bugando aqui essa parte gráfica do download, mas independentemente disso, eu já deixei aqui baixado. Então eu vou executar esse pacote aqui. Já não preciso aqui mais do navegador. Vou executar esse pacote e fazer a instalação dele. Só demora um pouquinho por estar em máquina virtual, né? O computador de vocês vai ser mais rápido aí esse processo. Então aqui dá para ver, ó, ele verifica aqui o que tem já instalado no seu computador. Então no meu caso não está nem com JDK nem com Visual Studio Code instalado. Então ele vai baixar o JDK, instalar ele, baixar o Visual Studio Code, instalar ele e depois baixar as extensões específicas para Java. Então colocar aqui para instalar e ele já vai fazer o download aqui especificamente daquela versão do JDK que eu deixei o link para vocês, né, da Adoption Temurin, que é o que ele vai fazer a instalação, e o VS Code ele vai instalar a última versão. Então vou fazer essa instalação e após isso eu vou mostrar também algumas customizações que dá para fazer no VS Code, né? Algumas customizações que eu mesmo faço no meu, que não é necessário para vocês utilizarem ele, mas às vezes vocês podem ter interesse aí em aproveitar um pouco o potencial de customização do VS Code. Então aqui já está agora instalando as extensões. Ele já instalou o Visual Studio Code, né? Já apareceu com o ícone dele. E agora só instalando aí as extensões em si. Essas extensões aqui, dá para você instalá-la depois que você fez uma instalação limpa do VS Code, dá para instalá-la por fora também. Então aqui no caso, terminou. Vou iniciar aqui o VS Code. E aí aqui, no meu caso, como já tinha feito uma instalação anterior, eu devo ter esquecido de apagar algum arquivo após desinstalar, mas ele vai abrir aqui no geral com uma tela de boas-vindas, alguma coisa do tipo, que eu sempre desativo aqui para não ficar abrindo, porque eu não vejo muita necessidade. Aqui no meu caso, ele está em inglês. Deu para ver que tinha aparecido aqui um balãozinho, né, como sugestão para mudar aqui e instalar um pacote de idiomas para português. Aconselho a fazer isso. Então vou clicar aqui para ele instalar aqui uma extensão que já deixa o VS Code em português, então fica aí mais fácil de usar ele. Então já instalou aí o pacote, agora já está aqui em português para mim. Se você não viu ali o aviso, você pode ir aqui nesse ícone aqui de extensões e buscar ali por português que você vai encontrar esse pacote aqui. Aí é só clicar nele e clicar no botão aqui de instalar, que ele já instala para você. Aqui o que nós podemos ver é que ele já instalou basicamente o pacote de extensões Java, que é esse pacote aqui, ó, Extension Pack for Java. Então ele inclui essas outras extensões aqui, né, que é o que ele está listando aqui, as 6 extensões, que vai nos ajudar a trabalhar com Java.
Então, são as principais extensões para você poder utilizar o Java aqui em si. Além dessas extensões, eu gosto de instalar também o Code Runner, porque ele executa o código de uma forma um pouquinho diferente do que aqueles pacotes ali do Java. Eu prefiro a forma de execução dele. Então, eu vou fazer a instalação dele aqui também. Então, ele aqui já instalou para mim. Depois tem várias outras extensões aqui que vocês podem estar dando uma olhada, mas para mim, essas daqui já são o suficiente. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de nenhuma outra, mas acredito que não. Tendo feito isso, eu posso estar testando aqui, ver se ele está funcionando com o Java. Pode ser que às vezes na primeira execução ele não reconheça a instalação do Java e você precisa fechar o VS Code e abrir ele de novo para ele reconhecer. Mas eu vou testar aqui, clicando aqui em abrir uma pasta, ou pode ir aqui em File e novo arquivo, ou abrir pasta. Eu gosto de abrir pasta para ficar mais organizado. Então eu vou aqui, vou criar uma pasta para colocar os códigos em Java e abrir ela para verificar se a instalação está funcionando corretamente. Então, vou criar aqui o hello.java. Você vê que ele já colore aqui tudo certinho. O autocompletar já está funcionando. Então, aqui o main funciona. Esse autocompletar ele vem da extensão aqui Visual Studio IntelliCode, ela que traz esse recurso. Ele já está aqui funcionando. E aí, que ele não terminou de carregar ainda. Vou digitar aqui o Hello World. Então, feito isso, preciso salvar o arquivo, né? Então tá com a bolinha aqui branca aqui, né, no X. O arquivo não está salvo, então vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E aí aqui eu posso executar o meu código. Se eu clicar aqui na setinha, tem essas três opções, né? Então Run Code é a extensão Code Runner que eu instalei. Run Java e Debug Java já faz parte daqueles pacotes do Java em si. Eu vou utilizar aqui o Run Code, posso clicar aqui ou clicar lá também, para ele fazer essa execução em si. Acho que ele não detectou o Java. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Vamos ver se ele vai agora. Ok, agora ele reconheceu. Então reconheceu aqui o Java C, que eu estou executando aqui, que é o compilador do Java. Então ele reconheceu. Então na primeira execução aqui, me parece, nas 3 vezes que eu instalei aqui para testar, ele não reconheceu na primeira vez que eu instalei. Mas aí, fechando ele, abrindo de novo, ele passou a reconhecer. Agora ele só está terminando aqui de carregar as extensões. Mas aí já vai fazer a execução. Então deu para ver aqui que a partir do momento que ele reconheceu o Java e carregou as extensões, então ele passou a aparecer esse run e debug que faz parte ali dos pacotes do Java. Executei ele aqui, ele executou aqui no meu terminal, então apareceu aqui o Hello World. Essa forma de execução aqui no terminal, ela é característica da extensão das extensões ali do Java. O Code Runner, ele executa de uma forma um pouquinho mais fácil de entender. Então acho que fica mais interessante de visualizar aqui. Então, ele executa dessa forma aqui. Ok? Então com isso, o Java aqui está configurado. Agora eu vou mostrar só algumas personalizações que você pode fazer ali na sua instalação do Java, do VS Code em si. Então, até essa etapa aqui, ele está funcionando, mas você pode estar
fazendo personalizações. Então você pode, por exemplo, ir aqui nas extensões, você quer mudar a aparência do seu Visual Studio Code. Então você pode ir aqui em filtros, aqui em categoria, aí você tem aqui os temas, por exemplo. Então você pode aqui, você tem temas para os ícones, que vai fazer ali mostrar, né, o que é cada coisa ali no seu nas pastas ali em si. Você tem tema de aparência, né? Então, por exemplo, tem um tema aqui do GitHub. Eu posso fazer ali a instalação. E aí você consegue mudar aqui a aparência ali de acordo com o estilo que você quer. Então, pode deixar aqui, por exemplo, esse, para mudar aí um pouco o estilo dele. Além disso, eu gosto de fazer algumas outras modificações nas configurações do VS Code. Então, eu posso ir aqui na engrenagem aqui embaixo, ir em configurações, e aqui eu posso mudar algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho o autosave, que é basicamente fazer com que o arquivo ele seja salvo automaticamente, para não ter que ficar clicando ali o Ctrl S e salvar ele. Então eu gosto de mudar isso aqui para After Delay, que aí depois de 1 segundo que você fez uma modificação, ele já salva ali o arquivo para você em si. Além disso, eu gosto de fazer mais algumas outras modificações, mas eu vou fazer aqui por código, que fica um pouco mais simples. Aqui em cima, você tem aqui na parte direita, né? Você tem esse botão aqui que é abrir configurações. Clicando aqui, ele vai mostrar basicamente as configurações que eu defini para mim. Então, eu já tinha definido aqui, né, o tema. Então, tá aqui o GitHub Dark. Outra coisa que eu defini, isso aqui já pegou de alguma configuração que eu acho que eu esqueci de apagar. É basicamente colocar o Code Runner para ele executar no terminal. Então, coloquei True, aconselho vocês a fazerem o mesmo. Essa terceira configuração aqui é para não aparecer aquela janelinha de boas-vindas quando você abre o VS Code, então eu desativei. Aqui é o tamanho da fonte, configurei aqui para 20 para ficar um pouco mais visível, né, para vocês no vídeo. E aqui está o que eu acabei de adicionar, que é o de salvar automaticamente o arquivo. Outras coisas que eu gosto de mudar, eu gosto, por exemplo, de mudar ali a visualização dos menus de cima. Eu não gosto muito deles ficarem aparecendo, então eu mudo aqui essa opção, Menu Bar Visibility, para Toggle. Porque ele permite que, clicando com o Alt, na tecla Alt do teclado, ele ative e desative aquele menu. Então, quando eu não quero, ele não fica ali poluindo a minha tela. Então, deixa ele um pouco mais limpo. Outra coisa que eu gosto de mudar é essa parte aqui do lado. Você vê ali o códigozinho, né? Ele tá pequeno que tem pouco código, mas você vê que ele vai mostrando o código para você e você consegue ter uma noção do que está aparecendo ali. Mas aqui ele tenta mostrar os caracteres em si, e eu não vejo muita utilidade nisso. Então eu gosto de mudar isso para ficar mais como barras de cores, só para você bater ali mesmo e ver como que ele tá. Para fazer essa mudança, eu mudo aqui ah, o editor minimap under characters. Eu mudo isso aqui para false. Aí você vê, ó, ele mudou aqui o estilo. E para mim fica um pouco mais visível dessa forma do que naquela outra forma, tentando mostrar caracteres de um tamanho tão pequeno. Então não vejo tanto sentido assim. Eu gosto também de mudar esse tracinho aqui, né, que nós estamos andando, mudar um pouco a aparência dele para ficar mais fácil de visualizar. Então tem várias coisas que dá para você mudar em relação a ele. Eu posso mudar aqui por exemplo, a forma como ele fica ali piscando, né? Então você tem o modo aqui expandido, por exemplo, que aí você vê ó, como que ele fica. Tem algumas formas aqui que você pode colocar. Eu, no geral, acabo utilizando aqui o Phase, que é visualmente ali mais bonito em si. Gosto também de mudar a animação dele, de movimento. Que aí ele passa a ter uma animaçãozinha um pouquinho melhor quando ele está se movimentando, mas é só detalhes visuais mesmo. E também eu gosto de mudar um pouco a espessura
desse cursor. Então, você tem aqui o cursor widget. Eu mudo ali para 3, só para ele ficar realmente um pouco mais visível em si. E aí, no meu caso, eu também gosto de ativar o zoom com o mouse, para poder usar aqui o Ctrl e dar zoom aqui nas letras e ficar mais fácil de mexer ali, ao invés de ficar entrando na configuração, mudar o tamanho da fonte e tal, eu consigo mudar isso por aqui. Fica ali um pouquinho mais fácil. Eu acabo mudando aqui também o terminal. No terminal também dá para você mudar essas configurações. Aí você vai ter aqui configurações relacionadas ao terminal integrado. Vão estar tudo aqui na parte do terminal. Então você pode estar mudando aqui essas configurações também. No geral, eu acabo fazendo mais ou menos a mesma mudança de estilo, de mudar a espessura disso aqui, né, do cursor e tudo mais. Mudar o tamanho da fonte ali também. Perceber que ela está bem pequena, então às vezes é complicado você enxergar ela. Então dá para mudar aqui o font size dela. Vou colocar aqui 20, por exemplo. Aí já fica ali mais visível. Outra coisa que eu gosto de mudar em relação à extensão Code Runner é mudar o atributo que Preserve Focus e colocar aqui o valor false. E o que ele faz é basicamente, quando você executa o seu código com o botão aqui do Code Runner, ele joga o foco para o terminal, então você já pode digitar diretamente. Por padrão, se você executar e tentar digitar, ele vai no código. Então eu mudo isso aqui para não acontecer esse tipo de erro. E aí, por fim, mais outras 3 configurações que ajudam ali no código, que eu acho bastante útil, que é o Bracket Pair Colorization, deixando ele aqui como Enabled. Ele vai dar umas coloridas aqui, eu já vou mostrar. E também o Guide Brackets Pair, aqui com valor ativo. Que aí você vê, ele vai e mostra aqui em qual escopo que eu tô. Então você tem essa linha aqui, ele vai mostrando para mim ali certinho onde que eu tô. Aqui é só mudar aqui para True, que ele vai e colore aqui também as chaves. Então você consegue ficar visualmente mais fácil você ver onde você está no seu código. Ele facilita aí essa visualização. E por fim, outra coisa que eu mudo é em relação aqui à minha árvore de arquivos. Às vezes você cria aqui uma pasta, aí vai criar outra pasta. Vou criar aqui mais uma só para visualizar. E você vê que a estrutura de pasta dele não fica tão boa assim para você visualizar o que está dentro de cada coisa. Principalmente quando você tem muita pasta. Então eu gosto também de mudar a distância do que tem aqui. Então aqui eu mudo no Workbench, e Dent, e aqui você pode mudar o valor. Por padrão ele vem com 8, eu uso ali com 20, e aí ele dá esse espacinho aqui para ficar um pouco mais visível. Ok? Assim, uma outra configuração que eu gosto de colocar, agora que eu lembrei dela, é a configuração Editor Rulers. Ele basicamente coloca essa linha aqui. Essa linha aqui, ela está dizendo que eu tenho 120 caracteres, no caso que eu configurei, né, 120, que é só para me ajudar a não fazer um código muito grande horizontalmente, porque fica ruim para você trabalhar. Então você coloca ali um limite, que normalmente varia entre consenso ali entre 80 e 120, eu gosto mais do limite de 120, para que o código realmente não fique verticalmente muito grande. Então você limita aqui. Se ele passar disso, você dá aquela quebra no seu código para evitar esse tipo de coisa, ou cria procedimento, função aí para dar uma modularizada. Ok? Então essas aí são as configurações aí as principais, né, que eu faço ali em termos de customização. Mas como básico, sem elas aqui, né, você consegue trabalhar ali com o Java e o VS Code sem nenhum problema.
ok? E aí, se tiver alguma dúvida, pode aí me perguntar que eu busco responder elas aí na medida do possível.